Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Química Inorgânica. Hoje nós vamos ver um pouquinho, tá, sobre notações e nomenclatura de compostos inorgânicos. É um tema relativamente simples, né? Então vai ser bem tranquila esse vídeo, né? Bem, vamos lá. E aí nós vamos ver, como eu disse, tá, nomenclatura mais voltada para compostos inorgânicos, tá? Não vamos abordar aqui nomenclatura de compostos orgânicos, uma vez que isso, né, nós normalmente vemos lá na disciplina de Química Orgânica. Para a gente poder entender então a nomenclatura de compostos inorgânicos, eu vou aqui começar com a nomenclatura das espécies, tá, que normalmente estão presentes nos compostos inorgânicos, que são os íons, então nomenclatura de cátions, depois nomenclatura de ânions, e aí nós vamos ver depois a nomenclatura desses grupos funcionais que vão ser encontrados, né? Então, como que a gente dá nome para um sal, para uma base, para um ácido e para um óxido. E no caso de óxido, encontra mesmo compostos binários, né, moleculares, tá? Que não, ou seja, compostos formados por dois elementos, por dois metais, em que não necessariamente um deles é oxigênio, tá? Então nesse caso a gente não tem um óxido, né? Mas é um composto binário inorgânico, e aí nós vamos, praticamente a mesma regrinha para óxidos. Para a nomenclatura de cátions, tá? Normalmente cátions são metais, né? Lógico que podem ter aí outros tipos de cátions, né, que não sejam formados por metais, como por exemplo o íon amônio, né, o NH4+, ele é um cátion, né? No entanto, ele é formado por ametais, né, nitrogênio e hidrogênio, e tem uma carga positiva, por isso é um cátion. Então, nesse caso, esse íon amônio, né, é uma exceção dessa regra que a gente está discutindo aqui agora. Tá? Aqui, por enquanto, a gente está vendo cátions, apenas cátions metálicos. Tá? E aí nós vamos dividir em dois grupos, né, que são os metais representativos e os metais de transição. Os metais representativos, eles têm NOx fixos, tá? Eles têm estados de oxidações fixos. Então, não preciso preocupar em colocar o estágio de oxidação dele na nomenclatura do cátion. Basta eu colocar íon e o nome desse meu metal. Tá? Então, íon de sódio, íon de potássio e assim por diante. O simples fato de eu saber que aquele cátion é um íon, que aquele meu metal está na forma de íon, eu sei qual que é a carga dele, né? Conhecendo o elemento químico, né? Eu sei qual que é a carga dele, porque eu sei quantos elétrons que ele tem de valência, e por isso quantos elétrons que ele perderia, né, para poder atingir o octeto, enfim. Então não preciso de colocar em qual estágio de oxidação que ele está. No entanto, quando nós temos metais de transição, eles vão ter estágios de oxidações variáveis, então eles podem apresentar mais de um estágio de oxidação, dependendo do composto no qual ele está inserido, né, que ele está interagindo. Então é importante eu colocar na nomenclatura desse cátion, né, íon e o nome do meu metal, seguido pelo estado de oxidação dele em numeral romano, normalmente colocado entre parênteses, tá? Por isso que eu coloquei ele mais entre parênteses, e o NOx vai estar lá dentro, tá? Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, olha lá, tá vendo? Alumínio, né? Al3+, íon de alumínio. Bário, Ba2+, íon de bário. Ferro, tá? Íon de ferro 2, né? Porque aqui o estágio de oxidação dele tem um 2, tá vendo? Entre parênteses. Ferro 3, né? Íon de ferro 3. Aí eu coloquei essa figurinha aqui de propósito. Antigamente, tá? Essa é uma nomenclatura que hoje a IUPAC não recomenda mais, mas ainda se encontram alguns materiais que, ao invés de colocar no nome o estado de oxidação daquele metal, colocava-se o sufixo ico ou oso, tá? Sendo que ico é para o estado mais oxidado, né? Ou seja, aquele de maior estágio de oxidação, e o oso para o menor estágio de oxidação. Então, na nomenclatura antiga, né, mas que ainda é possível ser encontrado em alguns materiais, o ferro 2+, poderia ser chamado também de íon ferroso, e o ferro 3+, chamado de íon férrico. Tá? Como eu disse, essa nomenclatura já não é recomendada pelo IUPAC, por isso, em compostos, caso vocês forem nomear algum composto, algum desses íons, recomenda-se colocar o nome do metal, seguido pelo estágio de oxidação entre parênteses em numeral romano. Né? Nomenclatura de ânions. O ânion normalmente é um ametal, tá? Só que aqui nós vamos dividir em dois grupos de ânions, tá? Nós vamos ter o que nós chamamos os ânions, que é formado apenas por um ametal, né? Apenas,
dentro da estrutura desse íon. E temos também os oxiânions, que são ânions também, em que um dos, só que ânions binários, né, em que eu tenho dois elementos químicos formando aquele ânion, só que nesse caso um desses elementos vai ser necessariamente o oxigênio, por isso chamado de oxiânions. No caso de ânions, vamos lembrar que tanto os cátions que a gente estava discutindo lá atrás, né, que vai perder os elétrons até ficar no estado com o octeto completo, né, o seu estado de camada de valência com 8 elétrons, os ânions a mesma coisa, vão ganhar elétrons até que fiquem com o seu octeto completo. Então repare que para eu poder determinar, né, o cátion e o ânion simples, tá? O cátion metálico lá e o ânion, né, aqui no caso do metal, basta a gente analisar saber a carga, né? Basta eu ver quantos elétrons que ele precisa perder ou ganhar para atingir a regra do octeto, né? Então aqui a gente considera a regra do octeto para essas duas espécies químicas, né? Tanto o cátion quanto para os ânions. E a nomenclatura de ânion também é relativamente simples. Íon, o nome do metal, acrescido de eto, né? Ou seja, eu coloco um sufixo eto lá no final do nome. Antes de ver exemplo, vamos ver aqui também dos oxiânions. Os oxiânions, apesar de parecer um pouco mais complexo, tá? A nomenclatura é relativamente simples, né? Basta eu montar um quebra-cabeça, tá? Eu vou, às vezes, precisar de colocar um prefixo no nome. Na verdade, eu vou sempre colocar um sufixo, né? O nome do metal, um sufixo, igual fiz com o ânion. Só que pode ser necessário colocar um prefixo também, tá? Conforme está aqui no quadrozinho. Vamos ver aqui direto, né, no quadro. Então eu coloco aqui, por exemplo, o ametal lá do grupo 13, né, que é o boro, ele só tem um oxiânion estável, tá? Que é o borato, né, o íon borato. Então repare que para dois grupos, tanto o 13A quanto o 14, que nós só temos um oxiânions para cada um desses grupos, eu passo a acrescentar o sufixo ato no final. Então eu não coloco mais eto, eu coloco ato. E o nome agora aqui, né, que vem precedido desse sufixo, né, ato, é o nome do ametal diferente do oxigênio, claro, né? Vamos lembrar que nesse caso dos oxiânios, nós temos aí uma espécie formada por dois ametais. Só que como um desses ametal sempre vai ser o oxigênio, eu não preciso citar o nome do oxigênio na nomenclatura do oxiano. Eu cito apenas o do outro ametal, que é o único que pode variar, né? Então vai ser sempre um ametal ligado ao oxigênio. Então é esse ametal que está ligado ao oxigênio que a gente coloca ali na nomenclatura, tá? Então ato, né? Então íon borato e íon carbonato, né? Porque o carbono também só tem um oxiânion estável. Para os elementos da 15A, da coluna 15A, nós podemos ter dois oxiânions possíveis, tá? Aquele com maior quantidade de oxigênio, nós vamos ligado a ele, a esse metal meu aqui, né? Então se eu tenho aqui o nitrogênio, aquela espécie daquele oxiânion que tem maior quantidade de oxigênio ligado ao nitrogênio, nós vamos chamar de íon nitrato, e o que tem menor quantidade de oxigênio, nós vamos chamar de íon nitrito. Essa questão do ato e ito pode ser relacionada tanto à quantidade de oxigênio quanto ao estágio de oxidação, tá? Conforme eu aumento o número de oxigênio ligado ao meu metal, eu aumento também seu estado de oxidação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nitrogênio, né, que a gente acabou de falar. O íon nitrato, o nitrogênio está com estágio de oxidação mais 5. No íon nitrito, o estágio de oxidação do nitrogênio é mais 3. Tá? Lembrando que a variação esses meus ametais, quando ligados ao oxigênio, formando um oxiano, também vão poder apresentar estados de oxidações variáveis, né? Então, repare que aqui eu não tenho o íon nitreto, né? Que é o N3-, ou seja, ganhar 3 elétrons para poder ficar, né, com 8 elétrons de camada. Não. Aqui, esses nitrogênio, né, tá com carga positiva porque está ligado ao oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que ele, então por isso que o oxigênio vai permanecer com carga negativa e o nitrogênio ficaria com carga positiva. O mesmo vai acontecer para todos os outros ametais quando ligados ao oxigênio. Lembrando que o oxigênio basicamente só vai perder elétrons para o flúor. Tá? Todos os outros casos ele vai sempre ganhar, né? Vai ser sempre mais eletronegativo do que os demais elementos que ele pode se ligar. Aqui no caso dos elementos da 16A, nós podemos ter 3 oxianos possíveis, né? Então nós vamos ter lá o íon sulfato, o íon sulfito. O íon sulfato é aquele de maior quantidade de oxigênio, né, ligado a ele, ou de maior estado de oxidação, no caso mais 6. Então, íon sulfato, íon sulfito, né, com um oxigênio a menos, no caso aqui o íon sulfito, estágio de oxidação mais 4, e o hipossulfito, né, que no caso aqui com estágio de oxidação mais 2.
Então, repare, sempre variando de 2 em 2, né? Sulfato, estágio de oxidação mais 6, sulfito, estágio de oxidação mais 4 e o hipossulfito, estágio de oxidação mais 2. Então, repare também que nesse estágio de oxidação mais 2, além lá do sufixo ito, que é igual do estágio de oxidação 4, eu acrescentei aqui agora um prefixo, né? Por quê? Porque ao invés de criar um terceiro sufixo para ser acrescentado ali no nome, foi preferível acrescentar um prefixo, né? No nome. Então, ou seja, hipo já dá uma ideia de menor mesmo, né? Lembrem de hipotermia, né? Ou seja, quando seu corpo está a uma temperatura baixa, né? Ele está com hipotermia. Hipo dá essa ideia de baixo, né? De menor, tá? Menor temperatura e tal. Então, menor estágio de oxidação. Hipo, o nome do A-metal e o ito no final. Pedro, mas quem que é sulfito, né? Sulfo, vem de quem que é esse A-metal, né? Esse A-metal é o nosso enxofre, tá? Vamos lembrar que o enxofre, tanto que o símbolo dele é um S, né? Porque faz referência ao nome dele de origem latim, né? Do latim que é sulfur. Então, na hora de dar nome para as espécies que têm o enxofre, nós também vamos considerar o seu nome de origem latina, tá? Então, de origem latina não, né? Origem do latim. Latina fica parecendo que é da América do Sul, né, ou algo assim, né? Não, tá? Então, de origem do latim. Então, sulfur, né? Então, hipossulfito, íon sulfito e o sulfato. No caso dos ametais da 7A, com exceção do flúor, né? Claro, então a partir ali do cloro, eu posso ter até 4 oxiânios possíveis. Então eu vou ter ali o íon clorato e o íon clorito, né? Só que eu vou ter um oxiânio que vai ter mais, né, assim, uma quantidade maior de oxigênio. Então eu posso ter ali 4 oxigênios ligados a esse metal, posso ter 3, 2 ou apenas um oxigênio ligado a ele. Quando eu tiver 4 oxigênios ligados ao meu A-metal do grupo 7A ou grupo 17, eu vou acrescentar o prefixo per e manter o sufixo ato. Então, perclorato. No caso aqui com um oxigênio a menos, então eu tenho o íon clorato, tirando mais outro oxigênio, eu vou ter o íon clorito, removendo mais um oxigênio, eu tenho o íon hipoclorito. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Então, olha lá, o flúor, né, vai formar o íon fluoreto. Deixa eu ver. Bromo, né, vai formar o íon brometo, tá? E assim por diante. Assim como exemplos aqui também de oxiano. Eu vou pegar apenas o flúor aqui como exemplo, apesar de que a gente pega umas tabelas teóricas só depois que a gente vê, né? O flúor aqui com carga positiva, né, perdendo para o oxigênio, meio complicado esse aqui. Eu vou pegar aqui, vou pular lá para o bromo, tá? Então repare que o bromo tem o brometo, né? Que é com ele com carga negativa, o bromo com estágio de oxidação negativo, né? Menos 1, ou carga menos 1, que não é estágio de oxidação, mas carga, ele é um íon mesmo, né? Íon brometo. E aí começa o íon hipobromito, né? Ou seja, com um oxigênio apenas. No caso aqui o meu bromo vai estar com estágio de oxidação mais 1. O íon bromito, o bromo está com estágio de oxidação mais 3, e um bromato ele está com estágio de oxidação mais 5, e o perbromato está, né, com estágio de oxidação mais 7. Dando continuidade aqui, aí agora, então, ou seja, vimos então a nomenclatura de cátions e ânions e oxiânios. Agora vamos ver a nomenclatura dos compostos em si. A nomenclatura da maioria dos compostos inorgânicos basicamente é a junção do nome do ânion e o nome do cátion, tá? Como por exemplo a dos sais. Então, como que eu vou dar nome para um sal, ou seja, um composto iônico formado lá por um ânion e por um cátion? Basta eu colocar o nome do ânion ou do oxiânion e o nome do cátion. Repare que aqui eu não coloco a palavra íon, né? Porque agora eu não tenho mais um íons, né? Eu tenho íons, mas esses íons são aglomerados ali dentro daquela estrutura cristalina, formando um composto que a gente classifica como sais. Então, eu removo a palavra íon, né, do nome. Então, tem aqui alguns exemplos também, né? Então, KCl vai ser o cloreto de potássio, AgBr, brometo de prata, tá vendo? Então, ou seja, é o nome do nosso A-metal, do nosso ânion, né, no caso, e o nome do nosso cátion. Aqui, ó, fosfato de alumínio, né, carbonato de cálcio, sulfato de zinco, tá? E aqui vale a pena, né? Teve bom que apareceu aqui o LiCN, né, que é o cianeto de lítio. Repare que o CN, tá? Ele, apesar dele não ser um oxiano, ele não é um oxiano, então por isso que esse grupo aniônico CN-,
ele é chamado de íon cianeto, né? Então ele também tem o sufixo eto, porque não é um oxiânion, ele é um ânion, tá? Só que um ânion binário, em que, né, que o segundo elemento não é o oxigênio. Então aqui ele é chamado apenas de íon cianeto. Então aqui eu tenho um cianeto de lítio. Nomenclatura de bases também segue o mesmo princípio, só que nas bases vai ser sempre o quê? Um metal, ou seja, um cátion ligado a um grupo, também um ânion binário também, né? Um oxiânion também, só que é o OH-, só que esse oxiânion nós não vamos dar para ele um nome sistemático da EUPAC, como a gente estava utilizando para os outros oxiânions, tá? Que é, no caso, o OH-, eu não vou chamar ele de hidrogenato, por exemplo, tá? Vou chamar ele de hidróxido. Então, as bases, né, esse íon OH-, ele é chamado de íon hidróxido, né, ele foge aí um pouco da nomenclatura sistemática do EUPAC, né, para poder dar nome. Então, quando eu vou dar nome para as minhas bases, o princípio é o mesmo, nome do grupo aniônico, que nesse caso é o hidróxido, e o nome do nosso cátion, tá? Aqui também tem alguns exemplos. Então, olha lá, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, metais representativos, por isso eu não preciso colocar a carga deles, né, no final do nome. No entanto, quando a gente está o íon hidróxido ligado a um metal de transição, eu preciso colocar a carga dele em numeral romano, como está na segunda coluna. Então, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, né, e assim sucessivamente. Nomenclatura de ácidos. Nós temos também basicamente dois tipos de ácidos, tá? Nós vamos ter o que nós chamamos de hidrácidos, que é quando tem apenas o hidrogênio ligado a um ametal, e nós vamos ter os oxiácidos, tá? Que é quando eu tenho o hidrogênio ligado a um oxiânion. Nesse caso aqui, então, como o meu ânion e meu oxiânion não vai vir no começo do nome, como aconteceu no sais e nas bases, então lá no sais e nas bases, primeiro o nome do nosso composto negativo, depois o nome da espécie positiva. No caso, o ácido se inverte. Eu primeiro coloco uma palavra que remete ao elemento, à espécie química presente no composto, que tem carga positiva, né? Então, ao invés de eu falar ali o nome do hidrogênio dentro do meu composto, tá? Eu coloco a palavra ácido no início, ou seja, esse ácido remete à presença do íon H+, tá? Então, repare que eu estou colocando um nome que remete a um elemento, uma espécie de carga positiva, só que agora no início do nome, diferente dos outros compostos que a gente está estudando. Então, como agora o meu ânion e oxiânion vão vir depois, né? Então já vê que já está diferente. Ele vinha antes, agora já vai vir em segundo lugar. Então nós vamos mudar o nome deles também. Ao invés de eu colocar eto, então quando eu tiver um ânion, ao invés de colocar eto, eu vou colocar hídrico como sufixo. E no caso dos oxiânions, eu vou substituir ito por uso e ato por ico, mantendo, quando for o caso, os prefixos hipo e per. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos também. Então lá, no exemplo de hidrácidos, né, nós vamos ter aí o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, né, assim por diante, ácido cianídrico, né, lembrando que é o cianeto, então aqui na forma de ácido, ele vira cianídrico. É interessante ressaltar que essas nomenclaturas, tá, ela é utilizada para quando esses compostos estão tendo comportamento ácido, ou seja, meio aquoso. O HF em meio aquoso é chamado de ácido fluorídrico. No entanto, quando eu tenho eles, por exemplo, no estado gasoso, essa molécula no estado gasoso, como é que eu vou dizer? Eu chamo ele, né, eu utilizo o seu nome baseado na nomenclatura de um composto binário molecular, tá? Como que é o nome de um composto binário molecular? É uma nomenclatura muito semelhante à dos compostos iônicos. O flúor ali está com carga negativa, então eu utilizo o seu nome aniônico, tá? Então, fluoreto e o nome do nosso íon positivo. Nesse caso, o hidrogênio, né? Como ele só o íon positivo que ele forma é o H+, então, quando o HF está no estado gasoso, chama de fluoreto de hidrogênio. HCl no estado gasoso, cloreto de hidrogênio, tá? O HCN no estado gasoso, cianeto de hidrogênio, tá? Ou seja, a nomenclatura semelhante à nomenclatura dos compostos iônicos, mesmo sendo molecular. No entanto, quando esses compostos estão atuando como ácidos, aí sim eu utilizo a nomenclatura ácida deles. Então, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, sulfídrico e assim por diante. Aqui estão outros exemplos também, né? No caso aqui agora de oxiácidos, tá?
Então, olha lá, para os elementos da coluna do cloro, né? Ácido perclórico, ácido cloro. Esse aqui eu acho que eu cheguei a falar, né, como exemplo. Na verdade, todos aqui eu já citei esse, né, exemplo, lá quando estava falando o nome de ânions, né? E a questão basicamente só para ver a substituição, né? Então, você vê, ácido perclórico, né? Quem forma o ácido perclórico aqui, no caso, seria o perclorato, né? Então, o perclorato de hidrogênio, quando ele está na forma ácida, ele é o ácido perclórico. O ácido clórico, né? Ácido cloroso, né? Lembrando que o cloroso, então, aqui seria o clorito, né? Ou o ácido hipocloroso também é o ânion hipoclórito, né? Hipoclorito, né? Hipoclorito. Então, aqui, no caso do HClO, eu teria, no caso do estado gasoso, hipoclorito de hidrogênio, como ácido hipocloroso, né? Ou seja, substituindo aí o hito por oso. E lá no caso do ácido perclórico, que poderia chamar também, quando ele estiver no estado gasoso, de perclorato de hidrogênio, então o ato virando ico. Então repare que eu mudo o sufixo quando eu tenho um comportamento ácido, mas eu mantenho o prefixo, né? Tanto per quanto ico, quando é o caso de ter o prefixo. Nomenclatura de óxidos. Os óxidos, a gente também pode dar nome para eles de duas formas, tá? Hoje aí o PACS recomenda a nomenclatura dos óxidos sempre utilizando prefixos gregos, tá? De quantidades. Ou seja, eu olho quantos átomos que tem de cada um dos elementos desses meus compostos binários. Lembrando que óxidos é um composto binário molecular. Ou pode ter também, eu acho que tem óxidos iônicos também, né? Que é quando eu tenho oxigênio ligado a um metal. Mas a regra, tanto para óxidos moleculares quanto óxidos iônicos, a IUPAC vem recomendando utilizar a mesma forma de nomenclatura, que é utilizando prefixos gregos de quantidade, mono, di, tri, treta, né, analisando quantos átomos que eu tenho de cada uma dessas espécies dentro daquela fórmula mínima ou daquela fórmula molecular, e então dando nome para aquele composto. No entanto, ainda encontra-se bastante nomenclaturas de óxidos, quando é óxido iônico, a nomenclatura sendo dada como é o nome de compostos iônicos, tá? Ou seja, o nome do ânion mais o nome do nosso cátion, então óxido de alguma coisa. Lembrando que o íon O2-, ele é chamado de íon óxido, tá? Então, quando a gente fala óxido, eu já estou falando o nome do ânion O2-. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, aqui, como eu disse, tá, essa nomenclatura não é mais indicada, mas ainda é bastante utilizada, é bastante comum. Então, olha lá, Na2O, óxido de sódio, óxido de cálcio. Quando o oxigênio está ligado a um metal de transição, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. E aqui, é claro, ainda pode ser encontrada ainda uma nomenclatura um pouco mais antiga, que é o óxido ferroso ou óxido férrico. No entanto, quando nós temos óxidos moleculares, basta eu colocar então um prefixo aqui, um prefixo de quantidade, um prefixo quantitativo, então, que é o mono, di, tri, tetra e assim por diante. Lembrando que mono, tá, não é utilizado, não é indicado para ser colocado no segundo nome. Então, aqui, por exemplo, dióxido de carbono, tá, e não dióxido de monocarbono. Monóxido de carbono também. Aqui no primeiro nome a gente já coloca o prefixo mono, né, quando eu tenho um oxigênio apenas. 5 oxigênio, então pentóxido de 2 fósforo, então difósforo. Heptóxido de dicloro. Lembrando que essa regra também pode ser utilizada para compostos iônicos. Então eu posso chamar também o Na2O de monóxido de disódio, CaO monóxido de cálcio, Al2O3 trióxido de dialumínio, tá ok? Não tem problema algum. FeO monóxido de ferro, Fe2O3 trióxido de diferro, né? Inclusive, como eu disse, essa é a nomenclatura hoje mais indicada para qualquer tipo de óxido. Essa regra, né, de utilizar esse prefixo de quantidade, ela pode ser utilizada basicamente para todos os compostos binários moleculares. Ou seja, eu coloco um prefixo da quantidade do nome do ânion, repare que eles ainda são o nome do ânion e do nome do cátion, tá? Então, ou seja, o óxido, lembrando que o óxido, né, é o nome do ânion. Eu falo porque, por exemplo, se eu tenho um composto, um binário molecular, né, entre qualquer outro par de ametais, então, por exemplo, um composto aqui aleatório, tá? Um NF3, né, por exemplo.
Eu vou nem NF3 não, nossa, isso foi horrível. SF4, né, que é o enxofre ligado a 4 flúor, tá? Então eu vou sempre colocar a quantidade de flúor, por exemplo, a quantidade do elemento mais eletronegativo, seguido pelo nome do elemento menos eletronegativo. Então, entre o enxofre e o flúor, o mais eletronegativo é o flúor, então o nome dele vai vir primeiro. Então, como eu tenho 4 flúor, seria tetrafluoreto de enxofre, né? Como é um enxofre só, então não precisa colocar mono sulfo ou alguma coisa assim, não, de enxofre, tá? E assim por diante, né? Então, por exemplo, eu tenho também PCl5, né? Pentacloreto de fósforo, tá? Então, ou seja, 5 cloros, né? Como ele é o mais eletronegativo, pentacloreto de fósforo e assim por diante. Pessoal, a aula ficou um pouco comprida, né? Mas porque essa é uma conteúdo relativamente simples, então acho que dá para passar para ela de forma suave, tá? Espero ter entendido um pouquinho. Qualquer coisa a gente volta discutindo nossa aula síncrona. Até a próxima aí, pessoal.